Hoje, a nossa paraxá, nosso estudo da semana, ela é a Metzorar, né? Metzorar, uma palavra em hebraico que para nós significa lepra, né? Então, a nossa leitura ela vai ser lá em Levítico, do capítulo de número 14, do verso 33 ao verso 38. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa, e o sacerdote ordenará que desocupe a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, se ela estiver nas paredes da casa em corvinhas verdes ou vermelhas, e aparecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e cerrará a casa por 7 dias. Amém. Bom, semana passada nós estudamos a respeito do quê? Qual foi? Foi o princípio, não foi? A transição, ou seja, aqueles primeiros sintomas da lepra. Nós estudamos os primeiros sintomas da lepra, né? Então hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a lepra. Mas nessa leitura que nós acabamos de fazer, nós observamos um detalhe aqui. Olha o que Deus diz: quando tiverem entrado na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, eu porei uma contaminação de lepra em uma casa da terra que vocês possuem. Nós guardamos apenas na nossa cabeça aquela informação. Tempo de Josué, tempo de conquista. Tempo de conquistar uma terra que mana leite e mel, o tempo das bênçãos, né? O tempo de nós guerrearmos pelaquilo que Deus nos prometeu. Agora aqui no livro de Levítico ele diz: quando eu introduzir vocês na terra que eu tenho prometido, na bênção que eu tenho prometido para vocês, em uma casa eu porei lepra. Lembra que a gente fez os sintomas da lepra? Quando acontecia de uma pessoa adquirir lepra, o que era que ela fazia? De imediato, quando ela identificasse o que é que ela fazia, ela corria até o sacerdote. Ela identificou, corre para o tratamento. Então essa linha, já pega essa linha. Foi Deus que assim fez. Então significa que eu não posso aceitar. Se o procedimento é o quê? Eu fazer o que manda lá no princípio. Eu tenho que procurar o sacerdote, mesmo que aquele mal venha de quem? De Deus. Eu não posso ficar parado em casa e aceitar aquela situação diante da minha vida, porque Deus falou que ia apertar mais um pouco, porque Deus falou que ia provar, e Deus falou que ia enviar a enfermidade, Deus falou que ia... Mas se Deus falou e vai acontecer, usa os procedimentos da Bíblia, né? Procure o sacerdote, porque o sacerdote ele vai fazer todo o procedimento pela sua vida. Não é isso? Ele vai te analisar, ele vai analisar a sua casa, ver como é que está, e depois o que é que ele vai ver? Ele vai pedir para que você se afaste um pouco da sua casa, para que aquela casa fique ali sozinha durante um período de 7 dias. E nesses 7 dias ele está fazendo o quê? Ele está fazendo aquilo que Deus outorgou ele para fazer. Imagina só, ele está apresentando a tua casa está sem nenhum tipo de contaminação, você não vai ser contaminado, ninguém da sua família vai ser contaminado, porque vocês estão sendo o quê? Sendo separados. Naquele momento vocês foram separados para um tratamento de Deus a respeito da lepra. Então aí a gente já começa na nossa leitura, que diz aqui na nossa portilha. Na Paraxá, né, de Zarar, que é lepra, ele trata de uma contaminação que pode prejudicar a casa e os objetos que nela há. Lepra em nossa vida, lepra em nossa casa e lepra em nossa família. Todos os aspectos da vida do ser humano sendo contaminado leva a uma contaminação também do ambiente. A lepra era, olha só, o que nós vamos aprender um pouco de lepra. A lepra era tida como uma maldição, um castigo de Deus
E aquele que estava leproso era excluído do convívio social, não podendo entrar nas cidades muradas. Os leprosos andavam com um sino no pescoço para avisar sua presença. E caso encontrasse alguém no caminho, deveriam gritar bem alto: impuro. Ou uma vida, usando essa palavra, ou vida. Essa palavra é muito forte. Ou vida difícil desses homens. Já pensou, amados? A pessoa que encontrava assim lepra já estava contaminado, já estava condenado à morte, ao isolamento. Né? Era tão. Isso não é uma coisa lá do Novo Testamento só, não. Isso é algo que já vem lá desde as antigas. Mas é claro que, só pulando um pouco mais lá para frente do nosso estudo, é que nós vamos ver o nosso Senhor se aproximando dos leprosos, não é isso? Então, e a outra coisa que nós observamos é dizer assim mesmo, só pelo fato da pessoa estar com aquela lepra, eu tenho que me afastar dela? Não. Não posso me afastar dela. Por quê? Porque, olha só, eu vou continuar a leitura aqui para a gente poder ter mais clareza aqui de alguns detalhes. Aqui no segundo parágrafo. O estado de leproso levava o homem a se isolar tanto por seu sofrimento interno, que é o quê? Por conta do seu estado, a pessoa procurava se isolar, não é isso? Ela dizia, eu não posso chegar próximo de ninguém. E ninguém chega próximo de mim, o que é que eu vou fazer? Nem na cidade eu posso entrar. Se na cidade tivesse um médico, nem lá eu posso ir. E o que acontecerá com a minha vida, então? O que vai acontecer comigo? Então isso era um sofrimento interno dele. Era algo que estava dentro do coração dele. Aquele tipo de pessoa que está passando por uma situação tão ruim, ou que fez algo tão ruim, que não tem coragem de pedir ajuda para as pessoas. Por quê? Primeiro ela vai chegar e vai dizer assim, ela vai pensar na sua cabeça, ela vai pensar e ela não vai agir. Vão me criticar, vão me condenar. Então ela começa a se isolar, não é isso? O leproso é assim, ele começa a se isolar. Pelo estado que ele se encontra, ele se isola. Né? Quanto, né? Pelo meio externo, pois a mesma era tida como alguém impuro, né? Contaminada. Isso trazia muitos males sobre a pessoa. Sofrimento, depressão, levando à autoflagelação, que é o quê? Nada mais é do que uma resposta emocional da própria desestruturação da pessoa que a pratica. Ela se desmorona, porque ela se flagela, ela faz um sofrimento interno dela mesma. Naquele tipo de pessoa que muitas das vezes chega e diz a si mesmo, eu não posso, eu não consigo e não sou capaz. Ela mesma está se retraindo, ela está se martirizando, ela está fazendo com que a lepra esteja realmente introduzida dentro dela e ela não consiga ser curada. Que é justamente esse processo de retração interna, não é externa, não está vindo de ninguém está te acusando de nada, mas é você que está te acusando de alguma coisa. Não é isso? Nós aprendemos que o motivo da lepra era o quê? Era fazer com que as pessoas, só de elas saberem que elas estavam leprosas, pelo conhecimento que elas já tinham da sociedade israelita naquele tempo, ou de várias outras sociedades, ela não poderia entrar na cidade, ela não poderia se aproximar de ninguém. Então ela era uma pessoa que tinha que morar no relento, sozinha, nos campos, e alguém tinha que levar comida para ela lá. Ela morava no meio das montanhas e alguém caridoso, aqueles caridosos mesmo, que pegava a comida e levavam para elas. Elas não poderiam trabalhar, nem trabalhar não poderiam. Então essas pessoas estavam praticamente condenadas. Então, e mesmo elas não morriam de depressão. Mesmo elas só não tinham força para ser curada, encontrar alguém que pudesse ajudar a elas.
Mas elas viveram por um bom tempo isoladas. Já pensou, Deus passou por volta de 400 anos sem falar com os seres humanos, desde o último profeta até o nascimento de Jesus. Então, essas pessoas que eram leprosas, imaginem quanto elas não sofreram, quanto elas não passaram por momentos muito difíceis na vida dela, né? Não só pelo meio externo, mas também pelo interno, que hoje é o que está acontecendo na nossa sociedade. Aí, continuando, né? Ela não se ajudava e não podia ser ajudada. Isso tornava o tratamento muito difícil. Logo, o estado do leproso era um estado de condenação, né? Que é a última linha que nós estamos lendo aqui. Então, ela não se ajudava, né? Imagine só, para quem e para onde eu vou pedir socorro? Quem vai me ajudar? Ela chega a um ponto desse daí, né? Para quem e para quem eu vou pedir socorro? Abra um parênteses aqui antes da gente dar o exemplo. Hoje em dia, se uma pessoa está leprosa, se uma pessoa tá passando por uma lepra física, que é lepra no corpo, mas a lepra que nós estamos falando é a lepra interna. São as doenças internas, né? Mas nós comentamos a respeito da doença física externa. O que é a doença física externa? Ela é visível. Hoje em dia você não se afasta, nem alguns anos atrás tinha aquela questão do princípio do aparecimento daquele vírus do HIV. Era uma lepra. Ninguém queria se aproximar porque não tinha conhecimento, era uma coisa terrível, queria se aproximar de quem descobria que estava com aquele vírus. Só que hoje em dia as pessoas convivem normal com elas. Não é isso? Elas se aproximam delas. Mas aí é que a gente entra no ponto que é mais crucial de todos. Porque o ser humano, ele não mais aprende, ele não está mais correndo atrás da cura. Ele está correndo atrás de convivência com a doença, com o mal. Me aproximo do pecador, me aproximo dessas, porque a lepra é o pecado. Me aproximo dessas pessoas doentes, mas eu não consigo levar a cura. Se eu não consigo levar a cura, eu vou fazer com que ela aprenda a conviver com aquilo. Infelizmente é isso que está acontecendo. As igrejas estão tratando que nem psicólogos. O psicólogo faz as pessoas aprender a viver com aquilo. Olha, não tem cura. A gente vai fazer uma medicação que vai controlar. Ao mesmo tempo que ele está tomando a medicação, ao mesmo tempo ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando na mente dele. Mas a doença não foi embora. O mal continua lá. Então, Jesus não veio para curar, ele veio para libertar a pessoa do feio. Para libertar. Libertar as pessoas dessas doenças terríveis. Então, essa é a nossa preocupação, que nós temos que começar a colocar dentro do nosso coração. Eu não vou aprender nem ensinar as pessoas a conviver com o mal dentro de casa. É como dizer assim mesmo, eu não posso aprender e a conviver com o mal dentro da igreja. Não foi isso que a gente ouvimos ontem do Eli, profeta Eli? Sendo sumo sacerdote, líder de Israel, via o mal e não falava nada. Israel pagou um grande preço por causa disso. Então, nós temos que acordar. Nós temos que despertarmos em buscar de Deus aquilo que vai realmente curar as pessoas. Porque as pessoas elas estão vindo atrás de curas, de lepra. Elas não estão vindo atrás de aprender a conviver com a lepra. Jesus não deixava as pessoas conviverem com a lepra. Nós vamos ver isso mais lá para frente. Então, muitos estão aprendendo, amados. Muitos estão ensinando, muitos estão dizendo, toma medicação, vai no médico, né? Convive, faz atividade física, modera a tua alimentação, mas não dá cura. Dá tudo, mas não dá cura.
E a pessoa continua com o mesmo mal. A mesma questão é o pecado. Dá tudo, mas não tem, nós aprendemos aqui, mas não tem autoridade para perdoar pecado. Dá revelação, dá profecia, dá até instruções da teologia, da palavra, né? Faz orações, mas não tem autoridade para perdoar pecado, que é para o quê? Para limpar o pecado. Por quê? Porque aprenderam a conviver com o pecado. Aprenderam a conviver com o mal. Faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Aí Deus fica de lado, vai dizer assim mesmo, eu estou ensinando isso para vocês? Você está aprendendo comigo? Ou você está aprendendo com outro homem? Veja na minha palavra. Vai buscar na minha palavra se o remédio, a receita é essa para você ser curado. Você está olhando a receita que eu estou passando ou você está olhando a receita do homem que é mais fácil de seguir? A receita de Deus é um pouco apertada, é difícil, tem que seguir a risca. Como ele diz pelo profeta, eu tenho que colocar no prumo a parede. A diferença, como já falamos uma vez, a diferença dessa parede, essa aqui é toda no prumo, né? Se olhar daqui, ela é bem lisinha, mas também bem diferente dessa daqui, né? Que é toda imperfeita. Então, o Senhor vai dizer assim mesmo, o que é que você prefere? Aí nós entramos para aquele estudo que nós fizemos, ou a palavra que o Senhor nos deu, o que é que você prefere? Fazer reforma? Ou você fazer uma restauração? Porque a reforma, eu não vou deixar essa parede como essa, mas se elas ficassem só chapiscada, ia ficar feia, não ia? O que é que eu vou fazer? Eu vou apenas jogar uma tinta da minha cor, como eu quero, mas eu não vou procurar saber se como ela era antigamente, deixar as raízes da originalidade da palavra do Senhor, como a palavra de Deus é. Não, eu tenho que fazer reforma, porque eu deixo bonito para todo mundo, e todo mundo se alegra, e só não dá para ficar como está a palavra de Deus. Porque se for ficar dentro da palavra de Deus, as igrejas vão começar a diminuir de número de pessoas. Que agora a moda é construir catedral, né? As coisas gigantescas, que abraça todo mundo, né? E deixa todo mundo do mesmo jeito que está aprendendo a conviver com o pecado. Aprenderam a conviver com o pecado, aprenderam a conviver com as coisas ruins, não pega mais a receita da palavra do Senhor, colocar no prumo, né? Colocar na ordem certa, colocar no lugar certo, onde que só Deus pode fazer a cura da vida do ser humano, só Deus para libertar a vida do ser humano, só Deus para restaurar a vida de uma família destruída, e até mesmo as pessoas que estão cegas pelos demônios, para que elas não estão mais conseguindo enxergar a verdade, mas Deus está, pela sua palavra, ainda é o mesmo Deus. Pela sua palavra, ele ainda é o mesmo Deus, então nós não podemos chegar e pegar aquela palavra que diz que é a lei da semeadura, como fala a respeito de que foi lá um senhor, semeou os trigos, aí depois veio outro, o maligno semeou o joio, e os dois cresceram juntos, e agora não podemos fazer nada. Pode sim. Pode sim. Né? Lembra que a gente começou a leitura dizendo que a terra aonde eu for introduzir a vida de vocês, foi terra que eu já prometi, não era isso? Terra de Canaã, terra que manda leite e mel, mas eu mesmo colocarei o que lá? O quê? Uma dentro da casa de vocês terá o quê? Lepra. Deus permitiu com que a lepra entrasse. Mas aí a gente aprende lá na paraxá da semana passada, que quando eu identificar algo ruim, uma lepra, eu tenho que correr para o sacerdote. Agora, se eu correr para o sacerdote e ele não me trazer o tratamento correto, aí complica tudo. Se eu correr para um sacerdote como o sacerdote Eli, que abafa o caso e deixa do jeito que está, só continua caminhando, né? Só caminha para a casa de Deus, mas como caminhar? Mas até o inimigo caminha para a casa do Senhor, mas ele não muda. Até Satanás caminha para a casa de Deus, mas ele não muda, ele caminha só para observar as coisas. Continuando. Aí a gente dá um exemplo, né? Porque isso aqui é a respeito de... Nós estamos fazendo um paralelo entre doenças físicas e doenças espirituais. Agora, por quê? Por que vamos nós precisarmos disso? Por quê?
Porque no tempo que nós estamos vivendo, já existe aí praticamente um médico para tratar a doença física, mas não existe médico para tratar a doença do coração. O que mais você tem aí, médico, para tratar todo tipo de doença, para ajudar. Mas para tratar realmente a doença do mal do coração, aquela da alma mesmo, não tem. É como dizer, são muito raros, tá? Muito raro você encontrar realmente médicos para tratar, ou igrejas, pastores, para tratar a doença da alma do ser humano. Então, nós vamos aqui, continuando a leitura, né? Na Bíblia, como um ser humano poderia adquirir a lepra. Aí eu coloquei aqui o exemplo de Miriam. Miriam, irmã de Moisés, cujo talento era adorar ao Senhor, por descontentamento, se precipitou em julgar seu irmão Moisés. Juntamente com o seu outro irmão Arão, os dois foram acometidos de lepra. Os dois, então ela se precipitou. Qual é esse episódio? Olha, Moisés falava com Deus, né? Face a face. Então, imagine quando Deus ele descia sobre aquele lugar, sobre a tenda do encontro, a glória de Deus se manifestava e tudo que Deus precisava ou queria para o povo, ele falava primeiro com quem? Com Moisés. Moisés ele teve um certo tipo de separação da sua primeira mulher, e depois de Joquebede, ele passa a ter um relacionamento com uma mulher fora da tribo de Israel. Aí agora, um homem que fala com Deus, ele agindo daquela maneira, o próprio Deus não poderia chegar com ele? Mas aí, se Deus olhasse aquela situação e disse assim, passou uma semana, Deus não fez nada, passou 2 semanas, não fez, passou 1 mês, passou 6 meses, passou 100 anos, passou 1 ano, e a situação continua do mesmo jeito, mas Deus continua falando com Moisés. Então, a primeira coisa que a gente para pensar, o que Deus está vendo de errado nessa situação? Mas aí Miriam não aguentou. Não passou nem 1 semana. Ela viu seu irmão ali, ela já começa a cochichar no ouvido de Arão, porque ela sozinha, né? Um mal sozinho não tem força. Aí ele precisa cochichar no ouvido de outra pessoa para que ela possa te apoiar e de repente você começa a espalhar pelo arraial a respeito da vida de Moisés, defamando o servo do Senhor. Aí Deus chega lá, no mesmo momento, olha só, aqui nós lemos, né? Números 12, 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Pois, em nossa precipitação aos julgamentos, e condenamos o que nos é lícito fazer, o que não nos é lícito fazer, segundo a Bíblia, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, Mateus 7:2, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Miriam se precipitou em julgar seu irmão e Deus imediatamente a julgou. E ela trouxe sobre si mesma o mal da lepra. Ela foi infeliz ao abrir de sua boca. Então a lepra espiritual já está dizendo aqui, ó, né? Já a língua. A boca já traz lepra. Então, o que nós entendemos que a lepra faz? Além dela te isolar de si mesmo, das outras pessoas, faz com que as outras pessoas se isolem de você. Agora, nós não estamos tratando de doença física, nós estamos tratando de espiritualidade. Então, quando a lepra vem, quem se afasta? O Espírito de Deus se afasta. Aí já se torna mais difícil. Ó, a glória do Senhor saiu sobre a tenda do encontro, e assim que ela sai, a lepra vem sobre Miriam e sobre Arão. Só pelo fato de que, quando abrir da tua boca, que falar palavras que vai trazer precipitações,
que vai trazer julgamento contra o teu próximo, tu já está automaticamente trazendo sobre a tua vida uma lepra. O que é que a lepra, mais uma vez eu repito, o que é que a lepra faz? Ela isola, ela separa. A pessoa pode estar aqui no nosso meio, mas se ela se encontra leprosa, é só nela que o Espírito de Deus não desce. Aí é que entra a questão. Se eu sei que eu fiz aquilo e tu está me trazendo mal, faça como o povo de Israel. Quando ele identificava o lepra em si próprio, o que é que elas faziam? O que era que o povo de Israel fazia quando identificava que eles estavam com lepra? Mais uma outra coisa. Quando eles se identificavam que estava com lepra, sem se isolar, o que era que eles faziam? Procuravam o sacerdote. Porque muitas das vezes a gente sabe que o que a gente falou não é correto, mas aí a gente não fala com ninguém. E vai usar aquela palavra lá de Mateus, vai lá para o teu quarto, fecha a porta lá e aqui a palavra do Senhor está dizendo, procura o sacerdote. Né? Não tem essa não. Não tem essa de tu mesmo te curar. Não tem. Não tem. E às vezes as pessoas morrem por aí. Morrem, já morreram na fé, já não sentem mais a presença do Senhor, mas você está vendo ela sentada no banco. Você não, já viram aquele filme de morto-vivo, né? A pessoa está viva porque a carne está viva, mas espiritualmente está totalmente morta. Que é isso que o mundo está querendo hoje em dia das igrejas. Apenas um saco de carne sentado numa cadeira. Então, esse foi o primeiro exemplo de como se adquirir lepra. Agora nós vamos aqui para a lepra de Geazir. Geazir, nós temos a lepra por mentira, tentar enganar e ganância. Segundo a Reis 5:25 diz, então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazir? E disse, teu servo não foi nem a nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e encontrastes? Era isso a ocasião para tomares prata, para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua semente para sempre. Não saiu de diante dele. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esse branco como a neve aqui não é de Apocalipse, não. Branco de lepra. Branco de lepra. Olha só, vocês conhecem a história de Naamã, né? História de Naamã. Só para a gente resumir aqui, é que Naamã era um general de um exército inimigo de Israel, onde ele era um super general, forte nas batalhas, honrado, prestigiado no seu país, só que ele tinha detalhe, leproso. Aí ele encontra uma pessoa na sua casa que era escrava de Israel, uma meninazinha lá, e disse assim mesmo, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, existe um profeta, e ele curaria. E aí Naamã já pega, providencia tudo, vai lá, fala com o profeta, né? Chega até Eliseu, aí ele diz assim mesmo para Naamã, né? Você é uma pessoa prestigiosa, você é honrado, você tem tudo que você sonha na vida, então sabe o que é que estamos nós aqui falar bem claro para você ser curado dessa sua lepra? Sabe o que você precisa fazer? Vai lá no Rio Jordão. E a época que ele foi lá e visitar o rei, era uma época em que o Jordão era lama. Um homem que era príncipe, general, num país onde existia um rio praticamente de águas cristalinas. Aí o profeta chama ele e diz, mergulha 7 vezes nessa lama aí, para você ser curado. Aí ele diz assim mesmo, porventura, não existe um rio melhor lá na minha cidade? Eu achei que você fosse sair daí do seu lugar e viesse até aqui a minha casa, até aqui a minha pessoa, estendesse as mãos sobre mim, orasse e a lepra saía, mas você nem isso fez.
como um servo de Deus já sabe como tratar a pessoa, né? Ela diz assim mesmo: olha, você veio para ser curado ou você veio para me ensinar como a curar? Né? Se você está aqui hoje na casa do Senhor, ou você escuta todo o procedimento para o teu tratamento, ou você vai ser tratado da pior forma. Porque o homem já chega lá de cabeça, não, tem que ser assim, porque lá é assim, porque fizeram assim, porque eu conheço que lá... Não, você chegou para ser curado, para ser tratado de uma lepra. Você não chegou aqui para ensinar ninguém como proceder. Aí, vai lá e te mergulhe no rio, naquela lama 7 vezes, não era nem só uma, né? Uma lama 7 vezes, não. Aí eu não fico mais. O homem já coloca isso na cabeça dele, né? Aí eu não vou, não sei nem o que eu vim fazer aqui. Pensa logo assim, né? Que esses procedimentos nem se parecem da onde eu vim. O que eles falam aí, os ensinos que eles dão aí, a palavra que eles dão aí, a orientação que eles dão aí, nem se parece com o que acontece em vários lugares por aí. Meu amigo, Deus te trouxe num lugar para você ser curado e tratado. Não é isso que nós estamos vendo? Quando é identificado a lepra, o homem sai da sua casa e vai até quem? E o sacerdote dá todo o procedimento para ele poder ser tratado. Não é isso? Naamã não era israelita. Né? Ele chegou lá com umas ideias já diferentes. Né? Ele chegou com umas ideias diferentes. O profeta já se atentou sobre essa questão. Ele disse assim: você está precisando um pouco descer, mais um pouco. Você está muito ainda achando que... Vai lá e mergulhe nessa lama. 7 vezes ainda. Ele diz assim mesmo: não vou fazer isso, não. Aí, pela misericórdia, aquela expressão que a gente usa, né? Pela misericórdia de Deus, porque Deus queria tratar aquele homem, não por causa do homem, mas para que Deus pudesse dar honra ao profeta, porque existia profeta de Deus em Israel, né? Naquele tempo existia, e tanto é que você vai ver que quando ele sai de lá, a misericórdia de Deus alcança ele e toca ali no seu servo do lado. Ele diz: porventura, se ele te mandasse fazer coisas muito maiores, mais difíceis, o Senhor não faria? Ele disse: faria. Então, o que é o Senhor mergulhar rapidinho? Isso já está aqui mesmo, não perde viagem. Né? Já está aqui mesmo, não perde viagem, não precisa o Senhor voltar para lá, não. Mas vamos tentar, já estamos aqui, vamos tentar. O homem já estava com fé, o homem não estava com fé. Mas a palavra do servo de Deus é a palavra de Deus. Ele mandou, mesmo que você não tenha com fé, mas vai acontecer, se você fizer. Não é que nesse caso aí, a gente está vendo que a palavra de um servo de Deus foi determinante para a obra acontecer. Não precisou nem ter fé no coração daquele general ali, né? Aí ele vai lá e mergulha a primeira, mergulha a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima ele se levanta de lá curado, disse assim mesmo: realmente aquele homem é um homem de Deus. Então ele passa a voltar ali para abençoar o profeta, né? Para dar roupas, para dar veste, para dar prata, para dar tudo de bom e de melhor que ele trouxe de lá para poder comprar o profeta, para o profeta profetizar na vida dele. Mas o profeta disse assim mesmo: não é tempo de eu aceitar essas coisas. É tempo de honrar o nome do Senhor agora. É tempo de honrar o nome de Deus. Não. Pegue tudo que você tem, aqui você não vai comprar ninguém. Porque a palavra saiu da boca de uma jovem que estava lá na sua casa escrava. Que existe um Deus em Israel. E ele provou que realmente ele é maior que os seus que estão lá. Tanto é que ele sai de lá e disse assim mesmo: ele pegou um punhado de terra, colocou dentro de umas maletas assim que fica em cima da burra. Ele diz assim: quando eu entrar no meu templo, agora eu não vou mais adorar o meu Deus antigo, vou adorar agora o Deus de Israel. Só me perdoe quando eu entrar diante do templo. Deus não foi honrado? Mas o servo do profeta abençoado aqui, o Geazi, não entendeu assim, não entendeu. Aí ele vai lá, diz assim mesmo: bom, eu não vou perder essa não. Eu não vou perder, o homem está aí cheio das bênçãos aí, que Deus, o profeta está mandando embora as bênçãos aí. Aí ele vai atrás de Naamã e já chega com ideia. E já chega com a ideia lá: eu vou falar para Naamã que tem 2 servos de profeta que estão passando por uma necessidade de vestimenta. Eu vou falar para ele mandar 2 vestes. Aí ele fala para ele pega 2 vestes,
e mais aí um punhado de prata. Aí o homem entrou com mentira, entrou com engano e entrou com ganância. E o profeta pergunta para ele, onde você estava? Ele disse, eu nem fui nem a uma nem a outra parte. O homem fala na cara do profeta, eu não fui nem uma nem a outra parte. O profeta quase que botava ele na parede, dava umas bofeteadas na cara dele, diz assim, tu achas falar que nem Pedro falou para Ananias e Safira, tu achas que tu estás enganando a mim? Não, tu estás enganando ao Espírito de Deus. Portanto, a lepra que existia sobre Naamã agora virá sobre você. E não sobre ele, mas sobre a sua geração. Já pensou? O homem estava condenando a vida de um jovem, e se ele tivesse filhos, seus filhos iam nascer também com a mesma lepra. E porque mas isso daí é dizer, mas isso é desumano, não pode acontecer. Não, amados, graças a Deus, né, nós oramos aqui, agradecemos a Deus que não foi com nenhum de nós, mas isso daqui é para a gente aprender, é para a igreja aprender. Infelizmente, nós contemplamos pessoas que têm essas mesmas atitudes aqui de Geazi, que querem mentir, querem enganar por ambição, por ganância e outras coisas mais. E aí ele foi acometido com essa lepra, que o próprio profeta, né, fez uma transferência. Imagine só que ele tinha tirado a lepra, essa lepra estava em algum lugar, né? Estava em algum lugar. Ela diz, essa lepra que estava em Naamã, que foi para algum lugar, vai sobre a sua vida. Então, olha como é arriscado, não é uma questão de estarmos leprosos no sentido de doença física. A doença espiritual, olha o que ela faz. A doença que você traz sobre a sua vida, você pode também estar lavando sobre os seus filhos. Essa lepra pode estar indo sobre os seus filhos e você nem sabe por que está acontecendo as coisas com seus filhos. Porque por conta das nossas atitudes, aí nós atraímos a lepra para a nossa vida e atraímos a lepra para os nossos filhos. Porém, graças a Deus que existe Jesus, né? Vamos chegar na parte boa agora. Vamos chegar numa parte, mas, amados, que isso fique como alerta para a nossa vida, né? Olha o problema gravíssimo que é de lepra. Gravíssimo mesmo. Notamos que as duas pessoas eram homens de Deus. Tanto Moisés como Eliseu, né? Eles eram homens de Deus. Moisés e Eliseu, pessoas próximas a eles, foram contaminadas de lepra. Além de ser excluída da presença das pessoas, foram excluídas da presença de Deus. Suas vidas foram marcadas com lepras de pecado, onde cada um de nós, né, nos encontrávamos. Mas Jesus, já nesta terra, diante dos casos de lepra física, Jesus já demonstrava a sua santidade espiritual em seu caminhar. Em vez de se tornar leproso, pois a lepra é algo contagioso, ele as purificava, ele as curava. Não é? E olha só esse detalhe que a gente para observar. Nós temos um exemplo aqui que é assim. Às vezes nós parecemos com uma esponja, né? Essa esponja de pia aí. Se você derramar água, você colocar a esponja, ela vai sugar a água. Se você derramar um vinho e jogar, ela vai sugar o vinho. Tudo que é líquido, que a esponja, ela vai atrair para si. Aqui Jesus, ele andou no meio dos leprosos. Então nós estamos vendo que lepra vem por intermédio de falar demais, não foi, Miriam? Se precipitou em julgar com a sua boca. Aí a outra lepra veio por mentira, por engano e por ganância. Então aí a gente já pegava o Salmo de número 1, que Jesus já dá logo um alerta para nossas vidas. Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Se você não me entende isso, só olhe para esse estado dos leprosos, como eles adquiriram lepra. Então o Senhor já estava dizendo, te afasta. Te afasta das pessoas que mentem, te afasta das pessoas que enganam,
te afaste das pessoas que são ambiciosas, te afaste daquelas pessoas que falam demais, né? Abrem sua boca para falar tudo e qualquer coisa, te afaste dessas pessoas. Por quê? Porque Jesus, por ser Jesus, ele andou com essas pessoas. Não assim, andou de mãos dadas, não. Ele foi até elas. Não para que elas pudessem permanecer na mesma situação, mas para que elas pudessem ser curadas, não foi isso? Ele se contaminou com as lepras daquelas pessoas? Não. Então, qual é o meu papel? É ir lá, evangelizar e sair com a palavra de Deus daqui para lá, e quando eu voltar de lá para cá, eu já vejo falando que não devo? Não é isso? Em vez de você influenciar, você que foi influenciado pelo ambiente onde você foi, não é isso que acontece? Aí já sai de lá falando gíria, já sai falando palavrão, já sai para lá achando que mentira é uma coisa normal. Aí você sai com uma palavra aqui da Bíblia, que você pegou, né? Vou lá, vou falar de Deus, vou evangelizar e tal. Você chega lá e fala de Deus, e de repente já a conversa mudou. Já começa a falar o que não deve, já começa a rir do que não deve, já começa a pronunciar a palavra que não deve. Aí você saiu para fazer a obra e parece que foi o lugar que estava fazendo a obra em você. E o nosso Senhor, ele nos ensina isso? Não. Ele nos ensina que de onde ele saía e aonde ele chegava era para curar as pessoas, né? Não era para ele se tornar leproso como as pessoas. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos andando e nos tornando leprosos como muitos por aí? Não é isso que Deus está querendo de nossas vidas. Ele te chamou para fazer a diferença, para você ter o dom do poder, da autoridade, da palavra do Senhor, para você mudar vidas. Não para aquelas vidas te mudarem. Não para aquelas vidas te desviarem. Então, se nós estamos caindo nessas coisas, é porque nós não estamos fazendo o que o nosso Senhor fez. Ele diz, eu vos envio, né? Mas ele já alertou isso, né? A matadouros. Ele já alertou que ele nos enviaria diante de pessoas desse tipo. Mas também ele mostra aqui que não é para você ser como um deles. Você está sendo enviado lá para fazer uma diferença. Você está lá no seu trabalho para fazer uma diferença. Você está na sua sociedade para fazer a diferença em Cristo. Você está dentro da sua casa, Deus te chamou para você fazer a diferença ali no meio. Não é para ser como tudo não lá. Não é que é para a lepra que está ali no trabalho, a lepra que está lá na sociedade, ou a lepra que está dentro de casa, porque nós estamos falando aqui lepra de dentro de casa, não é isso? A leitura que nós fizemos no versículo 33 fala também, e lá no versículo 21 fala também da lepra da casa. E nós lemos ali que quando tu entrares no lugar abençoado que Deus te deu, eu vou enviar uma lepra para lá, para casa, uma dessas casas. Então ele está dizendo que dentro da casa, às vezes, ele te salva sozinho de dentro daquela família. E aquela família toda leprosa. Aí ele te chama. Você passa a caminhar com Cristo. Ele passa a te mostrar como é caminhar com Ele. Ele passa a te dar autoridade, né? Ele te faz um discípulo dele. Ele te purifica, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é justamente para arrancar essas lepras. Aí ele vai te instruir junto da palavra, porque você precisa ter instruções de meditação na lei do Senhor. Tem que ler, meditar a lei dele. Aí depois ele vai te enviar com poder e autoridade para expulsar todos os tipos de males, para curar todo tipo de doença, para libertar os cativos, para dar visão àqueles que não têm, para dar audição àqueles que não estão mais ouvindo, né? Para quebrar correntes da vida dessas pessoas. Então, qual é o papel que eu estou fazendo? Eu estou indo só ali no centro levar um pão, um café, um suco e mantendo a situação do mesmo jeito? Não é assim que funciona. Olha que Mateus 8:1 diz aqui. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. O 2, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe
então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe servisse de testemunho. Olha só, eu fiz questão de colocar esse versículo de número 4, por quê? Porque Jesus já tinha curado ali no versículo 2, e eis que veio o leproso, né, o Senhor, eis que pode tornar limpo. No verso 13 ele disse: eu quero te curar. Não poderia ter ficado só que eu quero te curar, está curado, pronto, segue tua vida. Mas ele, no verso 4 ele diz: volte ao templo, volte à lei, né? Volte aos procedimentos que os sacerdotes te ensinaram lá no livro de Levítico. Volte lá, não apague nada daquilo que foi ensinado, não, porque senão Jesus já teria dispensado ele naquela hora, não teria? Curei, falei de Jesus, vai embora para sua casa, eu fui para a minha, nunca mais eu te vejo. Não. Por quê? Porque não há de fazer diferença, porque ele estava dizendo assim mesmo: volte, né? Vai, mostra-te ao sacerdote. Olha, nós estamos falando de lepra. E não é isso que acontece quando tem uma pessoa leprosa, não é isso que Levítico 14 diz? Vai ao sacerdote. O próprio Jesus está falando. Não é só ali a lei mosaica, mas o próprio Jesus está falando: volte, né? Vai, mostra-te ao sacerdote. Então, a gente, mais uma vez, ressalta aquela questão que as pessoas adquiriram lepra e falaram o que falaram, enganaram, mentiram, fizeram tudo e vão para o seu quarto. E vão para o seu quarto, dobrar o seu joelho, fechar sua porta por ele, vai orar e vai chorar, vai gemer. À medida que nós estamos vendo aqui, a lepra não vai ser curada. Porque parece que para curar a lepra existe dois procedimentos. Existe o procedimento de alguém estender as mãos sobre você e ainda de você seguir o procedimento do sacerdote. Não é isso? Por isso que a Bíblia nos diz assim: confessai os vossos pecados um para com os outros. Porque o Senhor chamou Pedro, sobre você eu vos dou autoridade, né? Porque o que você ligar nessa terra será ligado aí no céu, o que for ligado no céu será ligado nessa terra, porque você é Pedro, você é pedra, você é a pedra de esquina, você aí tem a chave nas suas mãos. Pedro era o quê? Pedro era o líder, era o sacerdote da época. Então, se cada um de nós fazermos o que fazermos e acharmos que a nossa vida está pautada, a não ser que você acabe que nem aquele ladrão da cruz. Você peça perdão e já pede para Jesus te levar. Aí você tá. Mas se não for isso, vai ao sacerdote, te apresente a ele, fale o que está acontecendo. Aí ele vai te orientar tudo de acordo com a palavra do Senhor, para que você possa ser limpo. Você já viu, já presenciou pessoas leprosas do seu lado, viu como elas são. Quando age, né? Quando começa a falar, destrói, mata, ressuscita e mata de novo. Tem muitas pessoas que fazem isso, matam pela palavra, aí depois vai lá, ressuscita, dá uma palavra de ânimo, já passou 2 dias, vai lá e mata de novo ela. Né? Pela tua palavra, tu tem o poder de abençoar e de amaldiçoar ao mesmo tempo. Não é isso? Então, o Senhor nos traz sobre esse estudo, por isso que o tema dele é uma casa leprosa. Mas nós terminamos com Jesus aqui fazendo a diferença no meio da lepra, não foi isso? Nós vimos que Jesus tem o poder de andar no meio dos leprosos e não se contaminarem com ele. Era quase que Jesus estava dizendo: eu ando lá no meio lá em Brasília, no meio daqueles leprosos lá, mas não me contamino com eles. Não é isso? No meu trabalho, vive nos escarnecedores lá, vive fazendo coisas terríveis. Aí você senta na roda dos escarnecedores, aí depois eles te vejam lendo a Bíblia, mas eles vão te ver se alimentando da lepra, sendo contaminado com a lepra que está neles. Jesus não se contaminava e nem se deixava ser contaminado, por isso que ele nos instruiu a fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se nós não quisermos sermos crentes leprosos, né? Porque aqui nós demos 2 exemplos de crentes leprosos, né? Miriam e Geazi andaram do lado de pessoas que, meu Deus, eram grandes em Israel. Né? Miriam andou do lado de Moisés. Geazi andou do lado de Eliseu. Amém, amados irmãos? Deu para entender? Amém.
Em nome de Jesus, que Deus possa nos limpar cada dia mais, né? Dessas lepras deste mundo que estão aí, nos purificando pelo poder da palavra dele. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, somente Tu, através do Teu sangue, através do Teu Espírito de Deus, que vem por água cristalinas, por intermédio da Tua palavra, nos purifica de todo o pecado, arranque todas as lepras, todas as mazelas que o mundo tenta colocar sobre nós. Nós andamos neste mundo, Senhor, mas nós não somos deste mundo. A sua oração lá em João falou: Senhor, eu não te peço que o Senhor os tire deste mundo, mas que o Senhor os guarde. Porque o mundo vai tentar nos contaminar, Senhor, de todos os jeitos. A lepra, existe pessoas leprosas em cada esquina que nós andamos. Mas o Senhor falou para nós assim, ó: vós sois a luz deste mundo e o sal desta terra. Porque se o sal perder o seu sabor, de nada mais lhe serve. Pai, nós queremos ter valor diante do Senhor. Nós queremos fazer a diferença, Senhor da glória. Por isso, a cada dia, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos conceder na face desta terra, trabalhe sobre nossas vidas, perdoe os nossos pecados, capacite as nossas vidas, levante esta igreja cada vez mais, santifique os nossos passos, Deus de Israel, e prepara-nos, Senhor. Nos blinda, nos guarda das lepras deste mundo e nos coloca guarda na nossa boca e o vigia na nossa língua. Espírito de Deus, que assim nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus.